Ok, então vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona essa síntese de lipídios. Bom, essa síntese de lipídios vai acontecer em função de dois pontos importantes. Um, que a célula pode precisar sintetizar lipídios de reserva, né? É uma situação mais frequente. Então, você vai ter ingestão ou já de lipídios, além do que está sendo necessário para o consumo, eles vão ser armazenados, ou uma ingestão excessiva de carboidratos, além do que pode ser colocado na reserva de glicogênio, que tem um limite no tamanho das partículas, como a gente acabou de ver. Então, uma parte desses carboidratos vai ser transformada em lipídios e armazenada. E aí a gente vai ver aquele ponto interessante, né, que o carboidrato pode virar acetilcoenzima A, que vai ser armazenado como lipídio, e o lipídio, ao ser degradado, é transformado em acetilcoenzima A, mas não vira carboidrato. Então, daí a facilidade metabólica em acumular lipídios com uma certa dificuldade no consumo. Agora, além disso, a gente tem a questão de lipídios que nem sempre são ingeridos na forma necessária. Então, os tecidos usam lipídios não só como reserva de energia, mas também na formação de membranas, de pigmentos, tudo isso que estão mencionados aqui, né? Cofatores, hormônios, mensageiros, várias situações em que esses lipídios são aplicados e nem sempre eles são ingeridos na forma em que eles são necessários. Então, existe uma boa parte do metabolismo de lipídios que é a adaptação, a modificação dessas estruturas para a forma em que elas têm demanda no momento. Essas vias de síntese de lipídios vão ser vias que demandam energia e que promovem a redução dos intermediários, quer dizer, a transferência de elétrons para esses intermediários. Então, elas vão consumir ATP, então essa diferença de energia livre da desfosforilação do ATP vai ser usada como fonte de energia para as vias de síntese, e elas vão usar o NADPH como agente redutor, como doador de elétrons. Na neoglicogênese, a gente viu que existem várias etapas comuns entre glicólise, a via catabólica, e neoglicogênese, a via anabólica, com alguns pontos diferentes, alguns pontos irreversíveis, que coincidem com as etapas de regulação. No caso dos lipídios, o processo não é bem assim. A gente vai ver que todas as enzimas, todos os intermediários e os compartimentos em que essas vias acontecem são diferentes da via catabólica. Então, a gente tem o processo catabólico da beta-oxidação, por exemplo, que acontece na matriz mitocondrial, todo ele, e que é completamente diferente, assim, em termos de enzimas diferentes, reações diferentes, do que acontece no anabólico. Mas a estratégia geral do processo lembra o processo inverso. Então, a gente viu que na via catabólica, a gente observava a diminuição do ácido graxo em pares de carbonos, e a cada vez que esse ácido graxo era um pouquinho diminuído, a energia e o potencial redutor era conservado em transportadores de elétrons. Agora, na via anabólica, a gente vai ver que, apesar de serem compartimentos e enzimas diferentes, o ácido graxo também vai ser aumentado em pares de carbonos, e à medida que ele vai aumentando, o potencial redutor vai ser consumido a partir de transportadores de elétrons. Então, a estratégia geral da síntese é como se fosse o processo inverso. Mas todas as reações são catalisadas por enzimas diferentes, têm processos químicos diferentes,
e acontecem em componentes celulares diferentes. Já tinha um aspecto da síntese de lipídios que eu tinha comentado com vocês lá no processo catabólico. Na beta-oxidação, na regulação da beta-oxidação, eu comentei sobre a primeira etapa, o primeiro intermediário da síntese de lipídios. Lembra lá que eu tinha falado que o malonil coenzima A, que é o primeiro intermediário da síntese de lipídios, é inibidor do carnitina aciltransferase, quer dizer, ele inibe o transporte de acilcarnitina graxo para dentro da mitocôndria. Pois é, então vamos dar uma olhada como é que é feito esse primeiro intermediário da síntese, esse malonil coenzima A. Agora chegou a hora da gente ver isso. Então está representada aqui a reação de uma forma bem extensa, com estruturas grandes, mas, na verdade, a síntese do malonil coenzima A é simplesmente ácido carbônico mais acetilcoenzima A produzindo malonil coenzima A. Está representado com todas essas estruturas aqui para mostrar um pouquinho do mecanismo de como isso acontece. Então, a gente tem aqui uma proteína transportadora de biotina ligada à própria biotina. Essa biotina vai se ligar ao ácido carbônico, então tem essa carboxilação com gasto de ATP. Aí, essa carboxila ligada à biotina vai ser transferida da biotina para uma coenzima A, para um acetilcoenzima A, na verdade, formando o malonil coenzima A. Isso acontece num complexo enzimático que está mostrado aqui embaixo. Então, a gente vai ter a proteína transportadora de biotina associada às duas enzimas, a biotina carboxilase e a transcarboxilase. Então, a biotina carboxilase liga essa carboxila a partir de um CO2, de um ácido carbônico. Essa carboxila é ligada à biotina. Depois, isso vai para essa transcarboxilase, que transfere a carboxila para o acetilcoenzima A, formando o malonil coenzima A, que é liberado. Então, esse malonil coenzima A tem a coenzima com 3 carbonos desse grupo malonil. E vai ser o primeiro intermediário da síntese de lipídios, da síntese de ácidos graxos. Essa síntese vai acontecer num complexo chamado complexo ácido graxo sintase. Então, esse complexo está representado aqui por essa estruturazinha cinza. Ele é formado por várias enzimas e coenzimas, então uma estrutura quaternária bem grande, e ele vai se ligar a esse malonil do malonil coenzima A. Então, uma das primeiras coisas que acontece é o preparo desse complexo, com a ligação do acetil, que vem de um acetilcoenzima A, e de um malonil, que veio de um malonil coenzima A. Aí esse complexo vai catalisar algumas reações. Primeiro, ele catalisa a condensação desse malonil ao acetil, liberando uma das carboxilas, liberando a carboxila do malonil. Então, aquela carboxila que foi ligada já é liberada aqui, ela é dispensada. E é feita a condensação do grupo acetil, de um acetilcoenzima A que perdeu a coenzima aqui, e o outro grupo acetil, que era aquele que foi usado para fazer o malonil. Lembra ali que foi usado um acetilcoenzima A para montar o malonil? Pois é, esse grupo acetil é o que vai ser usado no ácido graxo. Essa carboxila, ela entra aqui, continua quando ele se liga ao complexo, mas é liberado logo na primeira reação de condensação. Então, condensou, quer dizer, liga os 2 carbonos do acetil de um acetilcoenzima A com os 2 carbonos que sobraram do malonil, que são os 2 carbonos que vieram do outro acetilcoenzima A. Libera CO2, forma esse componente aqui de 4 carbonos.
Isso aqui vai passar por uma etapa de redução, usando o potencial redutor do NADPH, vai reduzir essa dupla ligação aqui com o oxigênio, forma uma hidroxila aqui. Depois, isso vai ser desidratado, libera água, e reduz de novo, consome o potencial redutor de mais um NADPH. Então, essa insaturação que foi feita na desidratação aqui é desfeita. Formou-se uma estrutura de 4 carbonos. Isso aqui vai passar por uma repetição de todo esse processo. Lembra lá na beta-oxidação que também liberava 2 carbonos e repetia todo o processo? Então, aqui incorporou 2 carbonos e repete todo o processo. Então, começou com um malonil e um acetil. Condensa, reduz, desidrata, reduz, ficam os 4 carbonos aqui, né? Tem as 4 etapas aqui, condensação, primeira redução, desidratação, segunda redução, ficou esse componente com 4 carbonos. Liga outro malonil e repete tudo. Então, ligou esse malonil aqui, vai condensar esse componente de 4 carbonos aqui. Então, libera o CO2, condensa esse aqui. Reduz, desidrata, reduz. Transfere para outra extremidade do complexo e liga mais um malonil. Condensa, reduz, desidrata, reduz, aumentou 2 carbonos, liga mais um malonil. E vai repetindo essa história de condensa, reduz, desidrata, reduz, até que forme-se um ácido graxo de 16 carbonos, que está grande demais para ser transferido para outra estrutura do complexo, para outra região do complexo, e é liberado. Então, vai ser liberado como produto final esse palmitato, que é um ácido graxo de 16 carbonos. Tá? Então, se a gente for olhar de uma forma um pouquinho mais detalhada, esse complexo ele é composto por 7 cadeias polipeptídicas, então uma estrutura quaternária formada por 7 estruturas terciárias, com algumas coenzimas, e ele, num primeiro momento, ele é preparado com a acetilação desses 2 grupos SH, esses 2 grupos tiol livres que ele tem. Um ligando um acetil coenzima A e outro um malonil coenzima A. No momento da ligação, esse grupo tiol substitui as coenzimas. Então, vai ser ligado só o grupo acetil e só o grupo malonil. As coenzimas já vão ser liberadas nesse primeiro momento. Então, o complexo ácido graxo sintase está representado aqui com as várias subunidades. Vai ter a ligação primeiro de um acetil coenzima A, libera coenzima e fica o grupo acetil, e depois de um malonil coenzima A, que também libera coenzima e fica o grupo malonil, nessas 2 subunidades aqui. Então, o grupo acetil está ligado à subunidade KS, o grupo malonil ao ACP, que é a proteína transportadora de ácido. Essa região aqui vai ser o primeiro alvo, então, da reação enzimática. Vai ser feita a reação de condensação, liberando essa carboxila na forma de CO2 e fazendo a condensação desse grupo acetil a esse outro grupo acetil que sobrou aqui. Então, condensa os 2 grupos. Isso aqui vai ser alvo de uma reação de óxido-redução, catalisada por uma outra subunidade. Então, reduz essa função cetona, tá? Formando uma hidroxila. Essa função hidroxila, esse hidroxibutiril vai ser desidratado, então essa hidroxila vai ser liberada na forma de água, formando uma insaturação. Essa insaturação vai ser desfeita numa outra reação de óxido-redução, então consome de novo o potencial redutor de um NADPH, e a gente termina com o equivalente a um pequeno ácido graxo ainda ligado ao ACP. Esse componente aqui vai ser transferido para o KS
e começa tudo de novo. Então, em vez de ter um grupo acetil no KS, agora a gente vai ter um grupo butiril no KS. E vai ligar um outro malonil no ACP. Aí, então, com esse butiril no KS e malonil no ACP, vai acontecer tudo de novo. Tem o butiril no KS, liga o malonil aqui no ACP, condensa, então vai liberar essa carboxila na forma de CO2, tem saturação aqui, reduz, depois desidrata, depois reduz de novo, vai ter um componente de 6 carbonos no ACP que vai ser transferido para o KS para começar tudo mais uma vez. Isso vai se repetir 7 vezes, até que a gente tenha 16 carbonos no ácido graxo. O ácido graxo de 16 carbonos não consegue ser transferido do ACP para o KS. Então, quando ele sai do ACP, ele é liberado. Dúvidas até aqui? Nada de dúvidas? Essa figurinha aqui mostra alguns detalhes interessantes desse mesmo complexo que a gente acabou de ver. Então, aquela tal da ACP, que se liga ao ácido graxo, está com a sua estrutura mostrada aqui. Na verdade, a proteína está na extremidade. Ele tem uma cadeia longa, formada por fosfato, ácido pantoínico, alanina, cisteamina, enfim, são vários componentes ligados que vão fornecer uma cadeia bem longa, flexível, com várias ligações simples, com um SH na extremidade. É interessante que seja flexível, porque todas essas reações da síntese do ácido graxo vão acontecer com o intermediário ligado a esse ACP. Então, o intermediário, diferente das outras vias que a gente viu até agora, não vai ser liberado do sítio catalítico e ficar solto em solução até encontrar outro sítio catalítico e ser solto de novo. Não. Ele vai estar preso nessa extremidade do ACP. Depois, daqui, ele vai ser transferido de um sítio catalítico para outro, sem soltar desse ACP. Então, o substrato vai ficar sempre preso aqui, é colocado num sítio catalítico, sofre uma transformação, é liberado daquele sítio catalítico. Essa ACP é uma cadeia flexível que vai se movimentar e vai permitir a ligação num outro sítio catalítico. E assim por diante. O substrato vai sendo liberado e vai sendo ligado em outros sítios, sucessivamente, até que o produto final seja liberado do ACP. Tá? Mas as reações acontecem sempre presas aqui. E aqui embaixo a gente vê um esqueminha representando a estrutura geral do complexo, com os vários sítios, a posição dos sítios catalíticos das enzimas em relação à posição do ACP, que permite, então, a transferência desses intermediários de um sítio catalítico para outro. Tá? Aí, então, a gente fica pensando, tá, mas por que nas outras vias metabólicas o intermediário é sempre liberado do sítio catalítico e nessa via o intermediário está sempre preso na ACP e vai sendo transferido entre um sítio e outro? Né? Qual a vantagem de ter essa diferença no caso dos lipídios? Se a gente lembrar que lipídios vão ter uma característica apolar, pelo menos uma parte da molécula, né? Ácidos graxos vão ter a sua extremidade polar e uma cadeia apolar grande. Então, eles têm uma tendência à agregação, à formação de micelas. Se esses intermediários de cadeias de vários tamanhos diferentes fossem sendo liberados durante o processo de síntese, a gente teria na célula vários componentes anfipáticos sendo liberados, que teriam uma grande tendência à formação de micelas, dificultando muito a ligação desses intermediários ao sítio catalítico das outras enzimas, porque as enzimas estão em ambiente aquoso.
Então, o fato disso estar preso na ACP facilita muito a conclusão do processo de síntese com esse ácido graxo de 16 carbonos, porque ele vai sendo transferido de um em um, impedindo a formação das micelas, porque está preso na ACP, e só é liberado no final do processo, onde ele pode ser transferido para outras enzimas que aí sim vão catalisar a formação de triacilgliceróis ou de fosfolipídios, daí por diante. Mas a formação de ácidos graxos consegue ser completada. Tá? Então, é interessante que esse complexo esteja todo reunido numa mesma estrutura quaternária e o substrato seja mantido preso a um dos componentes desse complexo durante toda a via. Está clara essa questão do processo de síntese de ácido graxo? Um processo relativamente simples, tem poucas etapas, tem algumas características interessantes e diferentes das outras vias. Então, me avisem aí se tem alguma dúvida em relação a isso. Faltam 6 minutos para acabar. Dá para a gente discutir mais um aspectozinho aqui, pelo menos começar a discussão dele. Que é o seguinte. A gente viu que essa síntese acontece a partir de acetilcoenzima A, né? Tanto a síntese de malonil quanto a formação da cadeia a partir dos vários grupos acetil. Só que esse processo não acontece na mitocôndria. Tá? E a produção de acetilcoenzima A partir de ácido graxo cetogênico ou a partir de carboidrato, acontece na mitocôndria. Então, como é que esses carbonos do grupo acetil chegam a esse complexo? A gente precisa ter um mecanismo de transporte de grupo acetil. Tem aqui uma figurinha, então, que sugere como isso pode acontecer. A gente tem aqui a matriz mitocondrial com a produção de acetil a partir do piruvato na matriz mitocondrial ou a partir de aminoácidos cetogênicos na matriz mitocondrial. Esse acetilcoenzima A não tem como ser transportado para o citosol. Por quê? Não existe nenhum canal que consiga transportar acetilcoenzima A. Aliás, não tem nenhum canal que transporte coenzima A. Né? Então, o que vai acontecer? Esse acetilcoenzima A entra no ciclo do ácido cítrico, por ação da citrato sintase, e forma citrato. O citrato poderia continuar no ciclo do ácido cítrico se a demanda de energia fosse alta, mas ele pode também ser transportado para o citosol. Existe um canal de transporte de citrato. Se esse citrato for transportado para o citosol, ele, no citosol, pode ser transformado em oxalacetato. Existe uma enzima chamada citrato liase, que catalisa essa transformação de citrato em oxalacetato, consumindo energia do ATP e usando uma coenzima do citosol, formando acetilcoenzima A e oxalacetato. Esse acetilcoenzima A que foi formado no citosol pode ser usado para formação de ácidos graxos. Esse oxalacetato pode ser transformado em malato e esse malato pode ser devolvido para a matriz mitocondrial, onde ele repõe o intermediário do ciclo que foi retirado. Ou então pode ser transformado em piruvato, que é lançado para a matriz mitocondrial e pode virar oxalacetato pela piruvato carboxilase. Tá? Essa figurinha aqui é de propósito tirada de um livro e ela tem um problema, né? Essa figura está mostrando glicose sendo transformada em piruvato no lado da matriz, e isso está errado. Glicólise, que é glicose até piruvato, não acontece na matriz mitocondrial. Então, um cochilo aqui do ilustrador do livro que colocou a glicólise do lado errado. A gente poderia consertar isso aqui usando esse piruvato que está mostrado aqui, sendo transformado em acetilcoenzima A.
né, o canal de piruvato, pode ser usado tanto para o piruvato que foi reciclado aqui, quanto para o piruvato que vem da glicose. Então, glicólise acontecendo no citosol, produzindo piruvato, esse piruvato transportado para a matriz mitocondrial, pode ser usado ou pela piruvato carboxilase ou pela piruvato desidrogenase para formar acetilcoenzima A. Então, isso aqui, essa definição dos destinos do piruvato é o que a gente acabou de ver ali na neoglicogênese. Né? Que destino ele vai tomar? Carboxilase ou desidrogenase. Tá? Bom, o Zoom está quase interrompendo, então vamos fazer mais um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta para ver a regulação dessa síntese de lipídios e o que pode acontecer com esses ácidos graxos, além de ver também o que acontece com lipídios que não têm ácidos graxos na estrutura, né? Como é que aqueles lipídios esteroidais podem ser sintetizados. Então, vou interromper aqui a aula, fazer mais uma pausa de 10 minutos e aí a gente volta para continuar essa conversa sobre síntese de lipídios. Ok? Não vou abrir para dúvidas agora, porque falta só 1 minuto, não vai dar tempo de discutir dúvida direito. Então, se tiver alguma dúvida, anota direitinho, assim que voltar, a gente já discute, começa discutindo dúvidas e depois continua vendo a regulação. Até daqui a pouquinho. Conversamos sobre produção de ácidos graxos, né? O mecanismo de síntese, como é que os carbonos do grupo acetil chegam até o componente celular em que acontece a via. Agora, ainda falta ver como é que isso é controlado. Uma parte do controle a gente já viu, mas vamos ver um pouco mais de detalhes. Aqui está sendo representada a transformação de piruvato em acetilcoenzima A, na matriz mitocondrial, e a transformação de citrato em acetilcoenzima A no citosol. Então, estão só representadas as reações, mas lembrando que são em compartimentos diferentes. Né? Vem para cá, depois vira citrato, citrato sai da mitocôndria e vira acetil no citosol. É uma sequência de eventos. Esse acetilcoenzima A está sendo representado aqui, então, que veio do citrato, continuando para malonilcoenzima A e as etapas do ácido graxo sintase até a formação de palmitoído. Como é que vai ser isso aqui, então? A gente vê que insulina estimula as duas etapas de produção de acetilcoenzima A. Então, tanto a produção de acetilcoenzima A a partir de piruvato, quanto a de acetilcoenzima A a partir de citrato. Então, tanto a etapa mitocondrial quanto a etapa citossólica são estimuladas por insulina. O próprio citrato vai estimular também a transformação de acetilcoenzima A em malonil. Então, você vai ter um estímulo indireto aqui por insulina, que vai favorecer essa formação do acetilcoenzima A, que leva a um aumento de citrato, que por sua vez vai estimular essa transformação do acetil citossólico em malonil. E daí para frente ele segue até palmitoído. Então a gente vê que isso é uma situação que acontece na presença de insulina, então na presença de aumento da concentração de glicose circulante, hiperglicemia. O que explica então a situação de aumento de ingestão de carboidratos leva a uma reserva desse excedente de carboidratos, tanto na forma de glicogênio, como a gente acabou de ver na via anabólica de carboidratos, quanto na forma de lipídios. Então, o destino do excedente de carboidratos ingerido vai ser tanto formação de uma reserva de glicogênio, quanto formação de uma reserva de lipídios, já que a reserva de glicogênio é limitada. O tamanho dos grânulos de glicogênio tem limite, a glicogenina se separa da glicogênio sintase até um certo ponto, e depois disso não consegue mais sintetizar. Já a síntese de lipídios
permite uma continuidade maior, já que eles vão poder ser armazenados no tecido adiposo, sem uma limitação química e também com uma limitação espacial muito mais flexível, né, já que os tecidos em volta são mais frouxos e podem se adaptar melhor ao aumento de volume do tecido adiposo. Então, o que a gente vai ver aqui também é a coordenação com a beta-oxidação, lembrando aquela história do malonil ser inibidor do carnitina-aciltransferase, então ele impede a degradação dos ácidos graxos recém-sintetizados, impedindo a formação de ciclo fútil. E essa síntese também vai ser inibida pelo produto final. Então, se a gente tiver um acúmulo do ácido graxo, do palmitoil, coenzima A, produto final do complexo ácido graxo sintase, ele inibe a síntese de malonil. Da mesma forma que glucagon e adrenalina também conseguem ter um efeito inibitório aqui. Bom, então, a gente precisa ver o que vai acontecer com esse produto, com esse ácido graxo que foi sintetizado. Porque se ele simplesmente ficar ali, se acumular, o processo vai ser inibido. E eu comentei com vocês também que ele pode ser levado para o tecido adiposo, mas é ácido graxo que vai ser levado? Não. Esse ácido graxo vai ser usado para a síntese de outros lipídios, de outras formas de lipídios. Como é que isso acontece, então? Bom, esses ácidos graxos nem sempre vão ficar na forma de 16 carbonos saturados, que é como é produzido o palmitoil. Tem 16 carbonos e ele é saturado. Mas e as outras formas? E os outros lipídios? Então, primeiramente, esse palmitoil ele pode ser alvo de sistemas enzimáticos para aumento da cadeia, ele pode ser alongado, com outros sistemas com um mecanismo parecido ao ácido graxo sintase, quer dizer, você vai ter também a doação de pares de carbonos pelo malonil, mas são outras enzimas, outros complexos enzimáticos que alongam a cadeia de um ácido graxo. Ele também pode ser levado à produção de insaturados, mono e poliinsaturados. Então, você tem uma enzima chamada acilcoenzima A graxo desaturase, que produz uma insaturação delta 9. Você pode produzir uma insaturação delta 9 e mudar o tamanho da cadeia, mas você não tem como produzir insaturação depois do delta 9 em mamíferos. Então, esses ácidos graxos com insaturação depois do delta 9, então, delta 12, daí para frente, precisam ser ingeridos. São chamados de ácidos graxos essenciais. São essenciais para mamíferos que não conseguem produzir. Então, precisa da ingestão de vegetais contendo esses insaturados ou de animais que consigam sintetizar. Tem alguns peixes que conseguem sintetizar essas outras insaturações. Então, aí a gente obtém variações no tamanho e nas insaturações das cadeias dos ácidos graxos, que vão ser usados para a formação de fosfolipídios ou de triacilgliceróis. Para isso, então, a gente vai precisar da síntese desses componentes que têm mais que um ácido graxo. Por exemplo, a gente vê aqui que os triacilgliceróis vão ser produzidos a partir de um composto chamado glicerol 3-fosfato, que pode ser produzido a partir do glicerol fosforilar ou da dihidroxiacetona, que também vai mudar a sua estrutura para se transformar no glicerol fosforilado, glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato recebe um ácido graxo por esse acilcoenzima A sintetase, então vai receber um ácido graxo aqui, e depois esse processo se repete, ele recebe mais um ácido graxo na extremidade, formando então o fosfatidato, que é a forma mais simples possível de um fosfolipídio. Então ele tem o glicerol esterificado a 2 ácidos graxos e um grupo fosfato.
esse fosfatidato ele pode sofrer modificações. Então, a partir aqui do fosfatidato, a gente pode ou ter a ligação de um outro grupo polar a esse fosfato, formando os glicerofosfolipídios, então fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, dependendo do grupo polar que for ligado aqui. Ou então, esse grupo fosfato pode ser substituído por um terceiro ácido graxo, formando o triacilglicerol. Então, aquele lipídio de reserva com 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. Tá? Então, a gente tem aqui que esse diacilglicerol pode ter o grupo fosfato liberado para a formação do ácido graxo ou com acréscimo de um outro componente polar para a formação dos fosfolipídios, dos glicerofosfolipídios. Tá? Aqui nessa figurinha a gente vê então um resumo, um esquema geral do que acontece com esses lipídios depois da síntese do ácido graxo. Então a gente pode ter a formação do fosfatidato, então a partir do glicerol forma o glicerol 3-fosfato, que vai formar o fosfatidato. Do fosfatidato, isso pode prosseguir para um diacilglicerol e um triacilglicerol, ou pode prosseguir para fosfolipídios com ligação de outros componentes polares no grupo fosfato. Está detalhando um pouquinho mais essas outras opções aqui. Tá? Esses lipídios podem ser exportados, eles vão ser produzidos nos hepatócitos e podem ser exportados em lipoproteínas. Mas essas lipoproteínas não contêm só os lipídios que vieram de ácido graxo, que foram sintetizados contendo ácido graxo na estrutura. Essas lipoproteínas vão conter também lipídios esteroidais. E como é que é a síntese desses esteroidais? Não vimos isso ainda. Então tem que dar uma olhada como é que podem ser produzidos os esteróis. Dentre os esteróis, o lipídio mais comum, mais abundante e precursor para vários outros esteroidais é o colesterol. Então, essa síntese de colesterol, a gente vai dar uma olhada em alguns estágios, sendo que alguns deles são comuns a vários esteróis. E tem algumas coisas específicas do colesterol que a gente vai ver um pouquinho mais por alto. Então, essa síntese de colesterol vai ser dividida em 4 etapas. Uma síntese de um composto chamado mevalonato, a partir de 3 moléculas de acetilcoenzima A. Depois, a formação de um isopentenil de fosfato ou isopreno ativado, com gasto de energia. A condensação de 6 unidades desse isopreno e a formação do núcleo dos anéis esteroidais. Tem uma figurinha aqui que ilustra isso, fica mais fácil de entender. Então, tem aqui as 4 etapas mostrando a produção do mevalonato a partir de acetilcoenzima A, uma etapa que é importante porque tem a única etapa regulada desse processo. Esse mevalonato sendo transformado em isopentenil de fosfato ou isopreno ativado. Esse isopentenil sendo oligomerizado, formando o esqualeno, e esse esqualeno sendo dobrado, formando os anéis característicos dos esteroides. Se a gente der uma olhada nisso aqui, a gente vê que essa primeira etapa de regulação vai envolver, então, o consumo de 3 moléculas de acetilcoenzima A por uma enzima chamada hidroximetilglutarilcoenzima A redutase, então HMG coenzima A redutase, que é uma enzima regulada por glucagon, insulina e hormônio tiroidiano, e também por esteróides, especificamente oxiesteróides. Então, ela vai ser estimulada por insulina, então excesso de
ingestão de carboidratos aumenta a glicemia, aumenta a liberação de insulina, que aumenta a síntese de colesterol. Glucagon inibe, então, situações de hipoglicemia inibem a síntese de colesterol e esteroidais de uma forma geral, e a presença de esteroides diminui a síntese de esteroides, regula diminuindo a síntese desses esteroides. Então, essa síntese de colesterol é, em parte, autorregulada, já que esses oxiesteróides diminuem a sua própria síntese. Uma vez produzido esse mevalonato, ele vai consumir energia para a formação desse isopentenil de fosfato, que vai ser oligomerizado. Então, a gente vai ter várias unidades desse isopentenil de fosfato sendo unidas, liberando os fosfatos, formando esse esqualeno, que vai ser dobrado num processo que envolve reações de óxido-redução, consumo de potencial redutor, para a formação dos anéis, geralmente 4 anéis, que são característicos dos esteroides. Essas etapas variam muito de um esteroide para outro. Até a formação do esqualeno é quase a mesma coisa para todos os esteroides. Já daqui para frente, a formação dos anéis varia bastante de um para outro. Tanto que nem está representado de forma detalhada, são quase 20 etapas aqui, para partir de esqualeno e chegar em colesterol. Mas a partir daqui é feito o colesterol, que pode ser usado para a formação de outros lipídios esteroidais também. Então, você pode ter alguns que vão partir do esqualeno, outros que partem do colesterol para a formação dos vários lipídios esteroidais. Esses lipídios esteroidais, eles vão ter destinos diferentes. Eles podem, por exemplo, ser usados no próprio hepatócito para a formação de membrana, podem ser usados para a formação de colesterol biliar ou outros ácidos biliares, podem ser esterificados e podem ser exportados, juntando aqui com o que eu tinha acabado de falar dos outros lipídios que foram sintetizados ali no fígado. Então, juntando com triacilgliceróis, ácidos graxos, fosfolipídios, esses componentes todos podem ser exportados pelo hepatócito em lipoproteínas. Lembra que lá nas vias catabólicas a gente viu aquele processo de digestão dos lipídios, que tinha formação de quilomicrons, que era um tipo de lipoproteína de baixa densidade, bem grande, liberada nos linfáticos do intestino? Então, aqui a gente vai ter um outro tipo de lipoproteínas sendo formadas no fígado, também com uma densidade relativamente baixa, são as LDLs ou VLDLs, né, Low Density Lipoprotein, são sintetizadas no fígado a partir de lipídios que ou chegam ao fígado ou foram sintetizados também no próprio fígado e vão ser lançadas na circulação. Elas não são tão grandes quanto os quilomicrons, mas são liberadas na circulação sanguínea e tem esse padrão estrutural que a gente vê aqui, de componentes completamente apolares, então predominantemente triacilgliceróis, e também esteroides, lipídios esteroidais esterificados a ácidos graxos, então completamente apolares, com os componentes anfipáticos na superfície. Então, os fosfolipídios, os esteroides anfipáticos ficam na superfície, juntamente com proteínas. E essas proteínas que vão ser responsáveis pela sinalização do que vai ser, qual vai ser o destino dessas lipoproteínas. Então, por exemplo, as LDLs e VLDLs, produzidas no fígado, lançadas na circulação, vão parar em tecidos extrahepáticos por interação dessas proteínas com proteínas expostas no endotélio de capilares nesses outros tecidos. E aí vão ser capturadas, processadas parcialmente, tem uma parte dos lipídios que vai ser usada e uma parte que vai ser devolvida na forma de outras lipoproteínas à circulação.
Então, a gente vai ter como se fosse um ciclo de lipídios entre tecidos diferentes. Lipídios que são sintetizados e processados no fígado, vão ser liberados por esses hepatócitos na forma de algumas lipoproteínas de densidade baixa, são liberados na circulação, e na circulação vão entrar em contato com outras células, onde elas vão ser capturadas, vão ser parcialmente processadas, alguns lipídios vão ser digeridos, parte desses lipídios vão ser liberados novamente como resíduos das lipoproteínas hepáticas, outra parte vai ser sintetizada nessas células de tecidos extrahepáticos, e essas outras lipoproteínas vão ser liberadas também por essas outras células, geralmente lipoproteínas com maior densidade, contendo então menos componentes apolares. Seriam as lipoproteínas do tipo HDL, High Density Lipoprotein. Então, elas vão ser liberadas por esses outros tecidos extrahepáticos e captadas pelo fígado, onde elas vão ser novamente recicladas e ter parte dos lipídios aproveitados, parte processada e parte liberada novamente na circulação. Dessa forma, a gente viu, então, esse metabolismo de lipídios, agora sobre os aspectos anabólicos, mas também integrando as vias catabólicas, né? Como é que eles são produzidos a partir de carboidratos, como é que eles são processados e como é que eles são reciclados no organismo. E agora eu abro para as dúvidas de vocês. Vamos lá. O que precisa explicar melhor, o que não ficou muito claro, curiosidades, pontos que vocês queiram discutir. Aqui. O esqualeno pode ser transformado em lanosterol. Sim. E outros? Sim, pode ser transformado em outros esteroidais também. Tem alguns esteroidais que vão, a partir do esqualeno, ser gerados por outros mecanismos, formação de anéis com disposição diferentes. E tem alguns, por exemplo, alguns sais biliares, que também são esteroidais derivados do colesterol. Então, em algumas situações, você chega ao colesterol e muda, em outras situações, você parte do esqualeno e vai mudando. Você segue uma via diferente que não passa pelo colesterol. Me diga aí se era essa a sua dúvida. Show. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Nada? Nada? Ah. Quando está em hipoglicemia, libera insulina ou glucagon ou outro. Em hipoglicemia, o principal que é liberado é o glucagon. Então, quando baixa a concentração de glicose, libera principalmente glucagon. Quando aumenta a concentração de glicose, o principal é a insulina. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, em hipoglicemia, glucagon. Tá, se não tiver mais dúvida, eu vou encerrar a sala, mas estou achando estranho. 2 tópicos. Quando eu vou postar essas aulas no YouTube? Provavelmente hoje. A de ontem eu não postei porque eu fiquei preparando a questão das regras para o trabalho final. Aliás, já coloquei isso lá, tá? O texto descrevendo mais detalhes sobre o preparo do trabalho final já está disponível no Aprender. Os tecidos hepáticos são sempre o fígado e os músculos? Não. O que eu chamo de tecido hepático é o fígado. Bom, músculo é um exemplo de tecido extra-hepático. Joia, André. Se aparecer dúvida, traga na próxima aula. Sim.
Tá bom, então, pessoal. Então, em não tendo mais dúvidas, vou fechar a sala. Nos vemos de novo na sexta para continuar a discussão aí. Vou ver se eu coloco essas aulas, tanto de ontem quanto de hoje, ainda hoje, no YouTube. Tá? Obrigado pela atenção de vocês, valeu a participação. Tenham um bom dia e nos vemos na sexta. Tchau, tchau.